Olá, tudo bem? Eu sou Marcos Linhares, coordenador-geral da Programação Cultural da Biblioteca Demonstrativa do Brasil, Maria da Conceição Moreira Salles. A nossa BDB Cultural, como é chamada carinhosamente essa programação, nasce a partir de um termo de colaboração que foi celebrado entre a Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo com a Voar Arte para Infância e Juventude. E aqui estamos nós, em mais um dia, com mais uma programação, com mais uma atração fantástica. Hoje, dia de encontro terapêutico, aquele dia muito especial para a gente tentar entender certas coisas das personalidades, certas coisas do comportamento humano. E recebemos Simone Andrade, que é psicóloga humanista com atuação na área clínica. Ela é especialista em psicologia do trânsito e formanda em constelação familiar e ludoterapia. Hoje a gente vai bater um papo sobre eneagrama, um conhecimento milenar que é amplamente utilizado na busca do autoconhecimento e na busca pela espiritualidade. Hoje a Simone traz para o nosso encontro terapêutico essa releitura do eneagrama que nos auxilia na compreensão da nossa personalidade, sendo também uma ferramenta terapêutica ao apontar caminhos para o desenvolvimento pessoal. Tudo bem, Simone? Linhares, tudo bem? Oi para todo mundo que estiver assistindo a gente. É um prazer estar aqui participando da programação da BDB Cultural. Agradeço muito pelo convite. Que bacana. Simone, então, vamos lá. Fale para a gente mais sobre essa questão dos eneagramas, de que maneira que conhecer a personalidade de cada um, conhecer a sua própria personalidade, pode nos trazer benefícios. Primeiro, o que é o Enneagrama, né? De onde surgiu esse conhecimento sagrado? O Enneagrama, ele é uma ferramenta milenar, como você disse aí, Linhares. Existem algumas dúvidas sobre os registros históricos. Estima-se que tem pelo menos 4.500 anos, e esse conhecimento surgiu na Mesopotâmia. E desde então vem influenciando sociedades que buscam o autoconhecimento, influenciou a formação de várias religiões, inclusive o cristianismo usou dessa sabedoria. E durante muitos anos, esse conhecimento ele ficou ali escondido no Oriente. Os muçulmanos, durante muitos anos, deteram esse conhecimento. E como que esse conhecimento chegou para o Oriente, para o Ocidente, quer dizer? Muitos filósofos, desses que são buscadores de conhecimentos esquecidos, fizeram várias peregrinações pelo Oriente e entraram em contato com o Enneagrama. Aí uns levaram para a Alemanha, para a França, e teve um cara muito especial, o nome dele é Oscar Ichazo, um filósofo boliviano, ele que trouxe esse conhecimento para a América do Sul, mais ou menos na década de 70. E ele começou a fazer grupos para essa busca de autoconhecimento e de espiritualidade aqui na América do Sul. Fez alguns grupos com a ajuda de um cara chamado Cláudio Naranjo. Cláudio Naranjo é um chileno, ele faleceu recentemente, em 2019, psiquiatra e gestalterapeuta. Então, ele era um psiquiatra que também tinha essa pegada do psicólogo, do terapeuta. Naquela época, na década de 70, o Cláudio Naranjo ele perdeu um filho adolescente e ele estava nessa busca pela espiritualidade, por algumas respostas, e foi quando ele conheceu o Enneagrama a partir do Oscar. E dentro do conhecimento que ele tinha da psiquiatria, da psicologia, ele começou a perceber que o Enneagrama era uma excelente ferramenta para organizar as tipologias ali das personalidades, dos estudos de personalidades que já vinham de muito antes, né? Com Freud e tal, e outros filósofos também. E ele percebeu que era uma oportunidade de organizar esse conhecimento de uma forma que fosse mais acessível, uma ferramenta que pudesse ser um instrumento de autoconhecimento para outras pessoas, e que auxiliasse a gente a entender, assim, a ressignificar um olhar para o nosso agir
como que a gente criou esses personagens, né, que são as nossas personalidades, a partir de uma forma que a nossa criança interior, uma estratégia da nossa criança interior de lidar com as experiências ali da infância e conseguir o que ela queria, às vezes atenção, reconhecimento e amor, além de o enneagrama ele apontar para caminhos de desenvolvimento para essas personalidades. E aí, então, ele fez essa releitura do enneagrama. E eu vou pedir aí agora para a gente começar a apresentação dos slides. O enneagrama ele é formado por algumas figuras. A primeira delas é um triângulo, e isso está aparecendo aí para vocês. E sobreposto a esse triângulo tem uma espécie de um hexágono. Se a gente formar as pontas, forma um hexágono e formando aí uma estrela de 9 pontas. E essas estrelas estão conectadas por um círculo. Pode soltar o círculo. Isso. Eu coloquei aí o círculo em 3 cores diferentes: verde, rosa e azul. Essa parte verde, vamos começar por ela. São os instintivos, é o centro motor do instintivo. São aquelas pessoas que agem, elas fazem, depois elas pensam, elas são do fazer. Essas pessoas elas têm uma emoção, a emoção predominante entre elas é a raiva. E o tempo delas é o presente. Elas estão muito focadas no presente e elas são movidas por essa emoção da raiva. Essas pessoas, elas sofrem a dor do desvalor. Então, assim, tudo que elas fazem é para que elas tenham o valor delas reconhecido, para que elas sejam valorizadas. Vocês vão perceber que entre os eneatipos, que são os números, né, as 9 personalidades, um introjeta, o outro coloca para fora e o outro sublima essa emoção. Aqui a gente tem o 8, que é o protetor. O protetor, ele coloca a raiva dele para fora, ele não segura a raiva, não. E ele age assim nessa explosividade da raiva. O 9, que é o mediador, ele sublimou a raiva. Não, ele não sente raiva. Jamais você olha para a pessoa, para o 9, e imagina que ele é movido pela emoção da raiva. Porque normalmente ele é aquela pessoa carinhosa, ele é um fofinho, ele sublimou a raiva dele. E o perfeccionista, esse ele engoliu a raiva. Ele engoliu a raiva de forma que ela depois a paixão dele virou uma ira, muita raiva engolida. Então também ele tem os momentos de explosão dele, mas ele é mais contido. E aí a gente passa para a parte rosa do enneagrama, que são os emocionais. Essas pessoas elas são muito envolvidas na relação interpessoal. Para elas, o envolvimento com o outro é muito importante. A emoção que move essas 3 figuras aqui é a tristeza. Embora um deles aí, o 3, ignore que seja tristeza. Ninguém diz que ele é movido por essa emoção. O tempo dele é o passado. São pessoas que costumam ficar mais presas ao que passou, ao que aconteceu. E a dor envolvida na personalidade nessas 3 personalidades é a dor do desamor. Elas sentiram, de repente, que não foram amadas o suficiente, o quanto elas gostariam. E aqui a gente tem o 2, que é o prestativo, e aí ele busca o amor sendo essa pessoa que é muito prestativa, que atende muito o outro. Tem o realizador é o que sublimou a tristeza, ele nem imagina que ele não imagina nem que ele é emocional, quanto menos que ele age nessa emoção da tristeza. E como eu já falei, e o 4, né, que é o individualista. Esse ele expressa a tristeza, ele expressa as emoções, ele é o romântico do enneagrama. E aí na parte azul, o azul são os mentais. São aquelas pessoas que elas sentem tudo aqui. O mundo delas passam aqui, por aqui. E a emoção predominante aqui é o medo. O 5, o 6, o 7, eles atuam com o medo, com essa emoção.
O tempo deles é o futuro. Eles estão sempre prevendo o futuro, planejando o futuro, pensando o que vai acontecer. E a dor envolvida aqui é o desamparo. Alguma coisa aconteceu na infância dessas pessoas que fizeram com que essas crianças se sentissem desamparadas por alguma situação. E agora vamos para a segunda etapa, que a gente vai explorar um pouquinho cada um desses eneatipos, começando então. E aí eu já vou dar a dica de que eu não sou um perfeccionista, senão eu teria começado pelo 1. Que ordem é essa que vai começar pelo 8? O 8, ele é o primeiro aí dos instintivos. Eu usei aí a figurinha do divertidamente, do raivosinho, porque os instintivos, como eu falei, eles são movidos pela raiva. E o 8, ele é aquele que externaliza a raiva, né? Ele não segura a raiva com ele, não. A frase dele é eu sou forte. O 8 tem uma coisa muito legal que ele não disfarça que ele é o 8. Ele é forte, às vezes até fisicamente eles são fortes. Até quando é uma mulher baixinha, ela é aquela baixinha assim, sabe? Que enfrenta as coisas, que não tem. E é aquela pessoa que às vezes você fala assim: não sei se eu vou falar bom dia com ela, porque às vezes já vai responder bom dia para quem? O que acontece? Você pode mostrar o slide, João, por favor? O lema deles é manda quem pode e obedece quem tem juízo. Essa criança interior, ela foi ferida na ingenuidade dela. E aí ela teve que tomar conta de si. Um cliente que eu tenho que é eneatipo 8, a mãe desse cliente faleceu quando ele ainda tinha 14 anos. E tinha um irmãozinho mais novo. E esse pai se perdeu um pouco e essas crianças acabaram ficando desprotegidas. E essa, que era a mais velha, acabou tendo que cuidar, ser uma cuidadora. E, de repente, esse lar, que era um lar tranquilo, estável, se tornou um lar perigoso, porque esse pai perdido, de repente, começou a ser muito agressivo com essas crianças. E essa pessoa que teve que assumir esse personagem para dar conta daquela situação, acabou se tornando a super protetora daquele lar, mesmo ainda sendo uma pré-adolescente. O 8, ele teve que aprender a se defender a todo custo. E ele acabou se tornando uma pessoa que até que gosta de quebrar as regras. Ele aprendeu a sentir prazer nisso. Então, assim, ele é muito defensivo, ele reage, ele responde no supetão, ele não tem medo de encarar e pode vir quente mesmo para cima dele, que ele não dá trégua. O mecanismo de defesa do 8 se tornou, então, a vingança. O 8, ele é vingativo e é assumido. Ele sabe que ele é vingativo. Ele precisa disso para sentir assim que ele foi sanado ali de algo em que lesou ele. Ele sabe que ele é vingativo. E a negação. O 8, ele nega a própria vulnerabilidade, porque ele se apresenta forte. Ele acha que ser vulnerável, ele precisa ser forte, porque se ele for vulnerável, ele não vai ser valorizado, as pessoas não vão atribuir a ele o valor que ele acha que ele merece. Mas, na verdade, ele veste toda essa roupinha, coloca essa máscara do super protetor, do forte, exatamente para que ninguém atinja ele nesse lado dele emocional, que é frágil. Mas ele nega para ele mesmo que ele é frágil. A paixão. A paixão, nos eneatipos, tem níveis de desenvolvimento. A paixão é quando a pessoa está mais apegada ao ego. E a paixão do 8 é a luxúria. A luxúria no sentido de uma energia sem medida. Ele é exagerado, ele é intenso, ele faz, ele fala, depois ele pensa. Ele pode até se arrepender do que ele falou, mas ele também não vai expressar muito. Ele pensa só depois. O ponto negativo é que ele é controlador, ele é uma pessoa que intimida e ele é autoritário.
E os pontos positivos é que ele é um líder fortíssimo. Como líder de equipe, ele consegue colocar as pessoas para produzir, ele consegue alcançar as metas ali muito, né, pela essa imposição até física que ele coloca. A virtude, esses são caminhos de desenvolvimento para essa pessoa, para que ela saia, fique um pouquinho mais distante desse ego, agarrada a esse ego. Como que ela pode, o 8, qual a virtude que o 8 pode acessar para que ele se desenvolva nesse sentido? É a inocência, né? Mudar essa energia do corpo para o coração, porque os instintivos, eles têm uma energia muito do fazer, eles são da ação, né? Como eu disse, ele faz, o 8 ele faz, depois ele pensa. Então, se ele conseguir acessar essas emoções dele e trocar essa energia do abdômen, do fazer, do colérico, para aqui para o coração e aprender a lidar um pouquinho melhor com as emoções, ele vai conseguir ir melhor pela vida. Aí eu separei para cada tipo personagens tipo 8. Capitão Nascimento. Capitão Nascimento com certeza é 8. E aí não é o Wagner Moura, tá, gente? É a figura do Capitão Nascimento, essa personificação do tipo 8. E o Bernardinho também aí dá indícios de ser um tipo 8 autêntico. E aí uma segunda parte que eu adoro no Enneagrama, que ajuda muito a gente a entender essas personalidades, eu separei alguns memes que representam. Próximo. Como eu acho que estou falando, como as pessoas me veem. Gente, é desse jeito o tipo 8. Porque no fundo, ele é um docinho. Mas quando ele acha que ele fala assim, né? Mas todo mundo vê ele falando assim, igual um dinossauro. Próximo. Toda vez que eu ficava de castigo para pensar no que fiz, eu só pensava em vingança. Próximo. Tudo indica que eu esqueci minha paciência no útero. O 8, ele não tem paciência, ele é intolerante, ele não tem paciência com pessoas que são muito frágeis, até porque ele quer negar que ele é frágil, né? Ele é intolerante, ele é impaciente mesmo. Esqueceu no útero. Próximo. A pose de Durona é só para disfarçar o coração mole e ainda ferido. Gente, se eu fosse colocar o tanto de meme engraçado que ajuda a gente a entender as personalidades, a gente ia passar um tempão aqui, mas eu selecionei só 4 por cada um. Próximo, João. E aí a gente passa para o Eneatipo 9, que é o mediador. O 9 é o que sublima a raiva. A frase dele é: estou satisfeito. O lema: cada coisa no seu tempo. E aí, desassistido na infância, que você diminuiu, eu não li. O 9, ele foi aquela criança que ficou um pouco em segundo plano. Os pais eram cuidadores, mas às vezes era um lar com muitas crianças, então ele não tinha os desejos dele atendido na hora que ele queria ou da forma como ele achou que precisava. E quando a gente fala da experiência da criança, gente, como ela entendeu o que aconteceu, às vezes não é que aconteceu na literalidade, mas é como a criança compreendeu. E aí eu vou dar um exemplo que só para vocês entenderem isso. Às vezes, uma criança que teve algum problema ao nascer e ficou na UTI, então ela não teve o contato direto com a mãe, ela pode ir pela vida sentindo que foi abandonada pela mãe. Na situação, na literalidade, a criança não foi abandonada, mas foi como ela sentiu. Por isso que quando eu fiz lá a introdução, eu falei que ajuda a gente a entender como que o nosso agir foi uma estratégia da nossa criança diante das experiências. O 9, ele teve um lar, ele teve pais que assistiu, mas alguma coisa colocou ele em segundo plano. Tinha alguma coisa que era sempre atendida antes dele. E aí, o que o 9 foi entendendo? Que era melhor ele não fazer muito contato com as necessidades dele, era melhor ele não ter necessidade, porque ela não seria atendida ali quando ele precisasse. E aí ele foi se tornando aquela pessoa que agrada o outro até para não entrar em conflito, para evitar o conflito. Por isso ele é o mediador
Com ele não tem discussão. Ele observa um e outro, o que, que a pessoa quer. Às vezes ele vai na opinião do outro, que é para não ter discussão. O mecanismo de defesa dele foi a narcotização, porque aí ele ficou assim anestesiado das coisas, né? Anestesiado do que ele é, do que ele quer, e ele fica nessa. O 9, ele é o mais aterrado dos instintivos. E a gente diz assim que ele aterrou tanto que ele paralisou. Ele não demonstra muito os interesses dele. A paixão, que é assim, quando está mais apegado ao ego, é a preguiça. Mas não é aquela preguiça de não fazer nada, não. Eles são trabalhadores, tá? Essa preguiça existencial. Ele tem preguiça um pouco, às vezes, de lutar pela opinião, de lutar pelo que ele quer. Porque, na verdade, o que ele não quer é entrar em conflito. Ele entendeu que se ele entrar em conflito, ele perde. Então, ele fica nessa preguiça de lutar, de defender, ele fica mais na dele. Os pontos negativos é a passividade, né? Acaba se tornando muito passivo. Existe uma teimosia e a procrastinação, né? Eu falei do aterrado. Procrastinação, ele acaba sempre deixando para depois, deixa para depois. E como que o 9 lida com a raiva dele? Ele é bonzinho, ninguém diz que ele é raivoso, mas ele vai destilando ali a raiva dele a conta-gotas. Se ele tiver uma oportunidadezinha para dar uma alfinetada, é assim que ele expressa a raiva dele, mas muito sutil. Ele dá a alfinetada, quando você olha, ele está lá com cara de bonzinho, você nem imagina que foi ele. O ponto positivo, união, né? Ele é uma pessoa que consegue, ele tem esse poder de promover a união, e diplomacia, ele é muito diplomático, né? A virtude para que o 9 consiga se desenvolver melhor é a ação, porque ele age. Ele demora, ele procrastina, mas ele age. Se ele acessar mais essa virtude dele, ele vai fazer ações. Aí eu coloquei aqui, certa, sem tomar partido. Aprender que ele pode expressar a opinião dele, que ele pode agir sem precisar tomar partido, porque ele tem muito receio disso. Se eu agir, se eu falar, eu vou ter que ficar do lado A ou B. E se eu fico do lado B, eu vou contrariar o lado A. Então, ele precisa, a partir dessa ação, encontrar um meio termo e saber que ele pode se expressar sem tomar partido, e que não necessariamente isso vai significar uma ruptura, uma perda de um relacionamento. Próximo slide. Aí a gente tem aqui o Gilberto Gil, o Superman. O Superman é igual ao Capitão Nascimento, não é o artista, é o personagem. Pacificador, acaba que tem hora que vai ter que ir lá e fazer, mas primeiro vai na diplomacia e evita expressar muito a sua opinião, observa primeiro as pessoas que estão ali e vê como que ele vai fazer para ir melhor entre essas pessoas. Próximo, que são os memes maravilhosos. Tipo 9, você pratica algum esporte de risco? Sim, às vezes dou minha opinião. É arriscado dar opinião, porque ele pode contrariar alguém. Próximo. Latir para o ladrão. E ele? Gente, o ladrão não ficou com medo, porque ele é fofinho. Olha só que gracinha. Não adiantou muito. Próximo, João. Você tem sono muito pesado? Eu? Não, imagina. Próximo. Por que você gosta tanto de dormir? Porque cada hora dormida é um estresse a menos. É melhor, eu vou dormir que é para não brigar. Próximo, João. Aí o último dos instintivos é o que internaliza a raiva, ele engole a raiva, é o 1, e ele se tornou perfeccionista. A frase dele é: tenho razão. E o lema: regras foram feitas para serem seguidas. O combinado com o tipo 1, com o perfeccionista, vira regra. Se você combinar um negócio com ele, ele vai seguir à risca. Enquanto o 8 encontrou prazer em quebrar as regras, o 1 ele cumpre as regras rigidamente. Para ele, o que está posto lá em regra, em lei, é o que tem que ser feito e está tudo certo. Ele até é confundido com mental,
porque, perdão, ele é confundido como sendo frio, porque ele simplesmente age, mas na verdade ele age instintivamente, não é que ele é frio. Ué, mas não era para fazer isso? O certo é certo, o errado é errado, ele só pratica e pronto. Ele não pensa, por isso que eu falei mental. Não, ele não pensa, ele não sente, ele simplesmente vai cumprindo as regras. Essa criança, ela foi muito criticada na infância, comparada, e ele teve assim que se adultizar muito cedo, porque era aquela criança assim que se comportava como uma mocinha, como um rapazinho, que não fazia bagunça porque existia ali um controle muito forte dos pais. E ele foi entendendo que para ele receber o amor, para ele ser valorizado pelas aquelas figuras paternas que eram que ele mais amava, ele precisava ser certinho. Então ele foi se tornando o seu próprio juiz e se colocando muitos limites. Ele é muito rígido. Às vezes, até no caminhar, você identifica até no caminhar dele, ele é muito rígido, ele é muito certinho nas vestes, ele não aceita meio termo. Com ele, ou faz bem, não tem nem a opção não fazer. E ele fica muito, ele gasta muita energia nisso. João, você pode aumentar aqui o slide para eu ver? E aí é o mecanismo de defesa dele, a oposição. Ele tem uma resposta para tudo. Se você vai conversar com ele se opõe com muita facilidade. Ele sabe o que é certo, o que é errado, e ele tem sempre uma opinião, e é difícil vencer a opinião dele, porque normalmente ele está pautado ali na lei, nos estudos, em alguma coisa assim, e ele vai fixo e rígido nisso. A paixão dele é a ira, né? Quando alguma coisa não sai perfeito, quando ele não consegue ter ali um certo controle principalmente no ambiente de trabalho, do que está acontecendo, para ele é muito difícil trabalhar com variáveis. E aí, como ele engole a raiva, ele internaliza a raiva, essa raiva acumulada vira essa ira. E acaba que quando alguma coisa não sai perfeito, é quando ele expressa isso, e às vezes de uma forma também um pouco agressiva. Os pontos negativos, perfeccionismo, né? Ele passa muito tempo fazendo alguma coisa, buscando aquilo. Ele deixa de socializar às vezes para poder fazer as coisas do trabalho, leva o trabalho para casa e refaz e olha e critica, e ele tem isso. Ressentimento, ele acaba guardando muitos ressentimentos, porque ele engole. Ele não necessariamente expressa na hora igual o 8. O 8 não leva para casa, ele não engole, ele já vai na lata, ele fala. Como ele vai engolindo, ele vai ficando ressentido das coisas que vai acontecendo. E ele também, talvez até mais do que o 8, ele é bastante controlador. Ponto positivo, integridade e bom senso. A gente fala assim que às vezes ele é uma página em branco. E como ele é muito pautado pelo certo, o errado, o que é certo, errado é errado, ele até tem assim, razão. A gente só não pode falar muito para ele que ele tem razão. Mas normalmente ele está certo, ele tem um bom senso e ele é muito íntegro, ele não gosta das coisas erradas, né? E aí ele tem esse ponto a favor dele. A virtude, o que ele tem que ele pode acessar para que ele desenvolva principalmente o emocional e um pouquinho do mental também, pensar que ele pode ter uma opinião sobre alguma coisa que foi instituído como regra, que ele não precisa cumprir cegamente, e fazer contato com as emoções, que tem muita dificuldade quando ele tem dificuldade de dizer eu te amo. Eu tenho uma cliente tipo 1 que uma das queixas dela é que ela responde idem para o eu te amo da mãe. E ela gostaria de responder esse eu te amo, mas é o máximo que ela consegue dizer é o idem. E essa virtude que eles podem acessar é a serenidade, porque eles até são serenos, eles são muito tranquilos, diferente do que é explosivo demais, o 8 que é explosivo demais, o 9 que é pacífico demais. Ele pode acessar a serenidade até para lidar com essas explosões de ira dele.
Vamos ver aí quem são os famosinhos, tipo um. A Sandy, olha, eles são perfeitinhos. A Sandy perfeitinha, o Drauzio Varela. Olha, eu vi nos estudos aí que observa os famosos. Eu não sei porque o Drauzio Varela está aí no grupo do 1. A Sandy, ela expressa bem assim essa característica do 1. E vamos aos memes. Você prefere pular de um avião ou admitir que está errado? Um tchau, foi, saltou. Um admitir que está errado, não. Eu trouxe, a gente vamos, me adiciona, com certeza nós vai. Não. É para deixar um louco de raiva. Exige muito de ti e espera pouco dos outros. Assim evitarás muito aborrecimento. Ele é muito exigente, se cobra muito. Quando você está se arrumando e ficam te apressando. Porque ele quer ir perfeitinho, ele tem que se arrumar, ele não gosta de estar afobando muito ele. E vamos passar para o 2. Agora a gente entra na tríade da tristeza, os tristes, vamos dizer assim. E o ENA tipo 2, ele é o prestativo. A frase dele é eu ajudo, ele é muito altruísta. E o lema, eu sei do que você precisa. A paixão dele é o orgulho em ser necessário. O 2, ele é aquela pessoa que ele vai lá beber uma água e ele traz uma água para você, você nem pediu, mas ele antecipa as suas necessidades. Ele quer que você veja que ele é necessário e que ele é importante para você e que assim você deve amá-lo, porque ele é o máximo. Ele atende suas necessidades, ele sabe do que você precisa. Uma curiosidade sobre o tipo 2, existem homens tipo 2, mas é um eneatipo predominantemente feminino. Essa criança, ela teve amor no lar, ela se sentiu amada, mas ela aprendeu a barganhar o afeto. Ela entendeu que para ela receber amor, ela tinha que dar. Ela tinha que assistir alguém. Alguma coisa aconteceu que foi assim que essa criança aprendeu a ganhar o amor do outro. E o 2, ele sente que ele, como eu falei, a paixão dele é o orgulho, ele merece ser amado. E o 2, ele tem uma facilidade incrível, que se acontecer alguma coisa na amizade e acabar a amizade com 2, ele passa 2 dias triste, mas depois ele tem o dom de deletar. Ele te deleta da vida dele. O mecanismo de defesa é a repressão das emoções e reativo a ser criticado. Ele não gosta de ser criticado, porque ele é tudo que você precisa. Ele antecipa suas necessidades, ele faz tudo para você. E você critica ele reage muito mal a críticas. Ponto negativo é a adulação. Ele acaba sendo um adulador, ele gosta de fazer isso. E uma possessividade, existe aí um sentimento de posse sobre o outro. O ponto negativo, o ponto positivo, generosidade, eles acabam se tornando muito generosos mesmo, e o poder de cura. Inclusive, existem muitos terapeutas tipo 2, porque como ele tem um olhar altruísta para o outro, ele tem uma sensibilidade para a necessidade do outro, acaba que são pessoas que se encontram bastante nessas profissões. A virtude é a humildade, né? Ele tem que largar aí a mão dessa paixão, desse orgulho em ser necessário e aprender a pedir perdão, reconhecer seus erros, que ele tem um pouquinho de dificuldade com esse ponto. Vamos ver aí quem são as figuras tipo 2. A princesa Diana, a Madonna, como eu disse, um eneatipo predominantemente feminino e sedutor também, lindas, maravilhosas. Vamos para os memes. Os memes são ótimos, eu adoro. Vocês já devem ter percebido. Quando você faz a comida para a família e escuta alguém falar que a carne está muito salgada, bando de mal agradecido, faço tudo para esse povo, gente. Próximo. Quando você não é mais o favorito, aí ele era o favoritinho, aí veio o neném, ele não é mais o favorito. Tipo 2, não fala comigo, vai falar com a sua amiguinha. Nossa,
A amiga do tipo 2 não pode arrumar outra amiga, porque ela é ciumenta, ela é possessiva. O que você faz aqui? Você fez carinho em mim hoje na rua. Aí já chega com flores, todo sedutor, né? Porque ele quer o seu amor, e é isso. Próximo. Gente, estou me sentindo aqui rindo sozinho. Só sei que o João está passando aí os slides. O eneatipo 3, ele é o realizador. Esse ele sublimou a tristeza. Ele não imagina, ele, ele nem sabe que ele age com as emoções. Ele acha que ele é muito racional. Ele deixou a tristeza para lá. A frase dele é: eu tenho êxito. O lema é: o segundo lugar é o primeiro dos últimos. Ele é competitivo, ele quer ganhar na vida, ele não aceita o segundo lugar de jeito nenhum. Na infância, essa criança entendeu que para ser amada, ela precisava apresentar resultados. Às vezes foi uma criança que se deu bem no esporte, em algum esporte, ou se destacou em alguma coisa, e isso foi hipervalorizado pelos pais, e a criança entendeu assim: ah, então para eu ser amada, eu tenho que ir por esse caminho, eu tenho que ser bem-sucedido. É assim que eu conquisto o amor, a admiração das outras pessoas. Pode isso. E aí o mecanismo de defesa que o tipo 3, o realizador, desenvolveu foi essa hiperidentificação com a imagem de sucesso. A paixão dele é o auto-engano. Em que sentido? Ele é muito narcisista, né? Ele é o narcisista do eneatipo. Ele acredita nesse personagem de sucesso que ele criou e ele vive cegamente esse personagem. Mas às vezes, quando você olha por trás, não é tão perfeitinho assim como ele se apresenta. Os pontos negativos é esse sucesso a todo custo. Tem um meme que eu não coloquei ele aqui, mas ele representa bastante assim: vamos só brincar aqui, jogar uma pelada, aí aparece o cara dando um carrinho no outro com ele, não tem brincadeira não, é sucesso a todo custo mesmo. O ponto positivo, excelência, porque normalmente essa criança ela começou a trabalhar desde cedo. Como eu falei, vai que ela se identificou com o esporte e está naquele esporte desde cedo. Eles atingem a excelência. Ao mesmo tempo que o auto-engano é a paixão e que isso é perigoso, também precisa reconhecer que no que ele vai nesse caminhar, buscando esse sucesso, buscando essa excelência naquilo que ele escolheu fazer na vida, ele acaba alcançando, né? Pela prática, pela experiência, e ele também é muito autêntico. Costumam ser empresários, líderes nesse sentido. A virtude é acessar a verdade, até para que eles saiam desse auto-engano e consigam olhar um pouco melhor para eles como realmente são. Vamos ver aí as figuras. Olha só as figuras: Silvio Santos e o Ayrton Senna. O Silvio Santos ilustra muito bem esse personagem, né, do eneatipo 3. Os memes. Eu amo a sua personalidade, sabia? Claro que ama. Eu criei ela só para você. O 3, ele é muito adaptativo. Ele é aquele namorado que o seu pai vai adorar, aquela namorada que a sua mãe vai adorar, porque ele vai, ele sente como que ele tem que agir para ele conseguir esse afeto dos outros, para que as pessoas olhem para ele, admirem ele. Então, ele cria mesmo uma personalidade para cada lugar que ele precisa ir. Se ele vai lá conhecer seu pai e sua mãe, ele vai ser o genro, a nora maravilhosa. Tipo 3, em casa com a família e na vida cotidiana, raivosinho, e dando palestras espirituais sobre o despertar da consciência. Aí ele aparece lindo e maravilhoso. Vamos agora para o... Ai, não, ainda tem meme. Minha mãe, tem R$2 para me emprestar? Pega ele no meu quarto. Claro que ele tem, ele é o bem-sucedido, gente. Ele tem R$2 para emprestar para a mãe. Tipo 3, fica esperto. Aí tem uma frase do Sócrates: cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais, porque ele está sempre fazendo alguma coisa, ele tem a agenda cheia. O 3, ele tem um prazer que é de ticar a agenda, cumprir todos os compromissos, fazer tudo que ele tem que fazer para ele ser bem sucedido. Mas acaba que ele vive esse vazio existencial por outro lado, que é o de fazer pouco contato com ele mesmo.
O eneatipo 4 é o individualista, ele faz por ele não faz nada pelos outros, não. Tudo que ele faz é pensando nele. Ele é o mais romântico, ele é o dramático, ele é aquele que externaliza a tristeza mesmo. E eu sou diferente, é a frase dele. Eles têm uma pegada assim bem artística, eles gostam do que é diferente. Muitos artistas são eneatipo 4. O lema, a vida é movida por um significado maior. Eles precisam ter sentido na vida. Aquilo que eles fazem tem que ter algum sentido para eles. Se eles não encontram sentido no fazer do dia a dia, aquilo é terrível. Diferentemente, por exemplo, do 3, que o que precisar ser feito para que ele alcance o objetivo, ele faz. O 4 não. Se não fizer sentido para ele, ele vai ficar naquela sofrência, naquela melancolia. O 4, ele é o tipo assim, terminou o namoro, ele fica dias lá no quarto escutando aquelas músicas tristes e ele quer viver intensamente aquela depressão. Eles são muito melancólicos. E aí, como eu falei, é a percepção da experiência na infância. O 4, ele sentiu que ele foi abandonado, ele teve amor, mas aconteceu alguma coisa e ele perdeu aquele amor. Ou foi um abandono real, pode acontecer, ou uma deturpação de um fato. Alguma coisa aconteceu e faltou esse amor e ele vai pela vida nessa energia da falta, está sempre faltando alguma coisa. O mecanismo de defesa que ele desenvolveu foi a introjeção, porque aí ele gosta muito assim de se fechar no mundinho dele para sentir todas essas emoções e tal. A paixão é a inveja. E aí, que inveja é essa? É a inveja até das emoções do outro. Como que o outro é feliz se eu estou aqui triste, se eu estou aqui assim? Até quando ele está feliz, mas como é que eu estou feliz se fulano está triste por causa de... E outra coisa, tudo do outro é melhor do que o dele. O dele sempre falta, como eu falei ali, ele ficou preso nessa falta de algo. Eu preparei uma apresentação aqui para o BDB Cultural, mas eu nem sou especialista em Enneagrama, fulano faz tão melhor que eu. O 4, ele ficaria nisso. Pontos negativos. Será que eu escrevi errado? Não. Irritabilidade, ele acaba que ele vive ali nas emoções à flor da pele. A afetação é a melancolia que a gente já falou. Pontos positivos, criatividade, ele é muito criativo, como eu falei, ele tem uma pegada artística, um senso estético. Intuição, ele é muito intuitivo também. E a virtude aí para que ele se desenvolva é a equanimidade, a palavra bonita para falar sobre o controle das emoções, porque ele precisa dar uma equilibrada nessa questão no emocional mesmo. Quando ele está feliz, ele está muito feliz, e aí ele exagera. Quando ele está triste, aí ele fica lá naquela tristeza durante muito tempo e exagera, pesa a mão de novo também. Vamos ver aí os famosos tipo 4. Famosinhos bem artísticos, Miguel Falabella e o Renato Russo. E os memes? Eu gosto muito dos memes do 4, gente. Hoje acordei barroco, exagerado, dramático e cheio de contrastes emocionais. Esse é o 4. Talvez eu seja feliz, mas assintomático. Dançaram por algumas horas numa festa e agora ele é o amor da sua vida? Fala mais sobre isso. Eu coloquei essa até para ser uma comparação com o tipo 3. O tipo 3, ele tem uma autoimagem distorcida, né? É um gatinho, mas ele se olha lá, é o tigrão, né? E o 4, ele também se deprecia muito. Ele olha no espelho e vê algo bem menor. Próximo, João. E aí agora a gente vai passar para a tríade mental. São as pessoas que vivem aqui, né? O mundo deles passam pela cabeça. Eles são observadores demais, analíticos do mundo. E o 5, eu coloquei aqui que ele é o observador. O 5, ele é o antissocial do Enneagrama. Ele vive uma solitude que é uma solidão por escolha. Assim, ele gosta de ficar sozinho, ele tem preguiça de se relacionar com o outro. A frase dele é o eu sei.
ele é um intelectual, ele gosta de ficar no quarto dele, na casa dele, com os livros, com as coisas dele, ele gosta de estudar as coisas com muita profundidade. O lema é: as pessoas deveriam ser autossuficientes. Até para ele, o 5 ele tem muita dificuldade de pedir uma ajuda para alguém, porque ele pode ir no Google aqui resolver, ele é muito curioso, ele busca muita informação. E o que, que aconteceu com o 5? Lá na infância, ele foi privado de alguma coisa, que fez com... Lembra que eu falei para vocês no início que a dor aqui é do desamparo? Aconteceu alguma coisa na infância e que essa criança se sentiu desamparada. Pode ter sido até uma privação financeira, pode ter sido, ou pode ter sido uma perda de privacidade. É muito comum entre os 5 pai ou mãe que é muito controlador, que está sempre assim tirando a privacidade, que entra no quarto, que fuça a gaveta para ver o que você está fazendo. E no que ele foi perdendo muito a privacidade dele, ou quando ele descobriu que o mundo lá fora é muito perigoso, aconteceu alguma coisa e eles ficaram às vezes até sem recurso mesmo, ele falou: o lugar seguro para mim é aqui dentro do meu castelo, dentro da minha muralha. E o 5 ele se tornou uma pessoa assim, difícil de penetrar, assim, difícil de fazer contato íntimo, emocional com essa pessoa, porque ele é muito fechado e ele é muito seletivo nas relações dele. Se você é amigo de um 5, pode se considerar uma pessoa especial, porque ele seleciona pessoas especiais na vida dele e leva para sempre. E como ele não é sociável, ele é antissocial, ele não faz muitas amizades, ele tem pouquíssimos bons amigos para a vida inteira. O mecanismo de defesa dele foi o isolamento, porque ele descobriu que isolado no cantinho dele, ele não entra em contato com esse mundo conturbado lá fora ou até mesmo assim preserva a privacidade que ele perdeu. A paixão é a avareza. E que avareza é essa? É no sentido de reter, ele retém até o conhecimento. O 5 ele sabe muito, ele estuda muito, ele é um intelectual, mas até para ensinar. Não é que ele não goste, ele é um excelente professor, mas ele gosta de ensinar para quem quer aprender. Ele é seletivo nas relações. Então ele não tem disposição para explicar muito para quem não quer aprender aquilo. Agora, se você demonstra interesse por algo que ele tem conhecimento, ixi, aí ele nada de braçada, aí ele se sente em casa e conversa contigo a noite toda. As pessoas às vezes confundem ele com tímido, mas não é que é tímido, é que ele estudou tanto às vezes sobre alguma coisa que ele vai ter até preguiça de te explicar e ele fica muito na observação. Se ele se sentir à vontade, aí ele fala pelos cotovelos, mas se tiver alguma coisa que deixa ele desconfortável, ele volta para o lugarzinho dele de observador e fica ali. O ponto negativo é o isolamento, a excentricidade, existe uma excentricidade nessa figura, e ele é meio desconectado, assim, às vezes ele está ali, ele está no mundo mental dele, pensando no livro que ele está lendo, em alguma coisa que ele quer pesquisar, e parece assim que está meio desconectado do que está acontecendo ali, mas é porque aquilo ali não interessa muito ele. O lugar dele mesmo é com ele, o lugar favorito dele é com ele mesmo. Pontos negativos, ou pontos positivos, inventividade e visionário. Ele é um bom solucionador de problemas, ele consegue olhar lá na frente e como ele tem muita informação, ele consegue dar uma analisada no todo. O problema do 5 com relação a ter muita informação e ele compartilha esse problema também um pouquinho com o 9, é a falta de pouca assertividade. Porque às vezes, como tem muita informação, tem um pouquinho de dificuldade de ser mais assertivo, um receio de tomar uma atitude aqui, porque na verdade ele sabe de uma outra coisa ali, que tem um outro ponto, uma outra variável, e isso atrapalha ele um pouquinho na assertividade. Qual é a virtude do... eu quero falar um detalhe sobre essa paixão aí da avareza. E às vezes é uma avareza, é um segurar até de se doar para o outro, de se relacionar com o outro, já que ele é muito seletivo nisso. A virtude, então, um caminho para que ele
vá se desenvolvendo é o desapego. Praticar o desapego, compartilhar o que sabe, às vezes dar um livro. O 5 tem muita dificuldade de emprestar um livro ou dar, porque ele fica com receio da pessoa não devolver, por exemplo. E se ele se permite fazer esses pequenos movimentos, isso já vai ajudando ele a soltar um pouquinho desse ego, da retenção, da avareza. Famosos aí, tipo 5. Tá quase acabando, gente. O Leonel Messi, a Marília Gabriela são tipo 5. E os memes? Eu gosto muito dos memes do 5 também. Eu olhando meu celular tocar até dar ligação perdida. Eu não tô afim de atender, gente. Não vou atender, não. Finge que eu não vi. O 5 faz isso. Quando eu coloco meu fone e boto no último volume, finalmente paz interior, porque ele só quer ficar com ele mesmo, desconectado do mundo lá fora. Desmarcar o rolê. Eu por fora, ai, que pena. Eu por dentro, graças a Deus. 19 anos confinada numa torre, suponho que para você a quarentena não seja um problema. Resumindo, a quarentena não mudou muita coisa na vida do 5, porque o lugar dele é na casa dele, ele gosta de estar lá, ele não gosta de estar na rua, ele não é de sair para festa, ele não é baladeiro. O 5 eu coloquei um meme a mais. A população geral não sabe o que está acontecendo. E eles nem sequer sabem que não sabem. É o filósofo, é o intelectual. E eu aproveitei e deixei esse meme aí como uma provocação. Próximo, Lombardi. O N é tipo 6, ele é o guardião. Faço o meu dever. O lema dele não é se acontecer, mas quando acontecer. Gente, o 6, ele é o paranoico do Eneagrama. Quando ele fala assim, não é se acontecer, é quando acontecer. Porque ele, a paixão dele é o medo. É a essência do medo. Ele é muito arraigado assim no medo. Se você chama ele, vamos para a cachoeira no fim de semana, ele pensa, nossa, mas e se der uma tromba d'água? E se o carro furar o pneu? E não sei. E aí, como ele vê todas essas possibilidades, ele é o planejador das estratégias, né? Ele pensa sempre numa saída para se acontecer uma coisa que todo mundo fala assim, gente, mas não vai acontecer. Não, na cabeça do 6, tudo pode acontecer. Ixi, ele tem prazer quando ele fala assim, tá vendo, viu? Falei que ia dar merda. E ele vive uma ansiedade assim antecipatória das coisas. Como eu falei lá no início, os mentais, o tempo deles é o futuro. O 5, por exemplo, ele tem medo de não dar conta no futuro, de faltar no futuro. Então, ele segura muito. O 6 é essa antecipação do que pode acontecer, do que vai acontecer, do que pode dar errado. Na infância, os 6, normalmente, eles tiveram pais imprevisíveis e se sentiram desprotegidos. Eles precisavam, inclusive, vigiar os adultos. Assim como o 6 também ele teve uma adultização ali envolvida. É muito comum no 6 pais alcoólatras, lares instáveis, em que houve episódios de violência doméstica, coisas que os adultos que deveriam estar cuidando da criança, às vezes eram cuidados por essa criança. Essa criança vivia num estado de alerta, porque ele não sabia o que ia acontecer. O mecanismo de defesa que eles desenvolveram foi a antecipação, né? Como eles sabem que pode acontecer alguma coisa, ele está sempre antecipando uma tragédia e se precavendo. Ele é o precavido, né? Ele organiza tudo ali dentro das previsões que ele faz do que pode acontecer. Paixão, eu já falei que é o medo, né? Que eles ficam muito presos nesse medo, tá sempre ali olhando para o que pode acontecer. E o 6, ele faz tudo isso também porque ele quer proteger a sua integridade. Ele tem medo, o 5 tem medo de faltar no futuro. O 6 tem medo que aconteça algo que vá ferir ele no corpo, um acidente, uma situação catastrófica. Ele pensa sempre nisso. Pontos negativos é essa ansiedade, né? Sempre acaba sendo uma pessoa ansiolítica por natureza, assim. A rebeldia tem uma questão interessante no 6. Ele tem uma relação ambígua com a autoridade.
Ao mesmo tempo que ele gosta da autoridade, porque faltou isso para ele, e ele sente que isso que é legal ter uma autoridade, alguém que dê o norte, que cuide, que diga o que precisa ser feito, tem o avesso também. Quando ele e aí ele expressa a aversão dele à autoridade sendo rebelde. Se ele observa a autoridade e encontra um ponto fraco, ele ataca aquele ponto fraco e assim expressa essa rebeldia. Desconfiado. O 6, ele é desconfiado de tudo. Ele desconfia, ele tem dúvida da própria dúvida, ele desconfia da sombra e ele fica muito neurótico ali com essas questões e, enfim, é o desconfiado. O ponto positivo, coragem, ele é corajoso, o medo não paralisa ele. Pode ter casos extremos de pessoas que sentem muito medo e são paralisadas por ele, mas no geral existe ali uma energia de coragem que ele consegue fazer um enfrentamento desse medo. Lealdade, eles são muito leais. O 6, ele faz testes de confiança com as pessoas, mas quando ele sabe ele que ele conquista, ele tem aquela confiança e ele compra aquela amizade, aquela briga, aquela causa, ele é muito leal a isso. E o planejamento, que na verdade está presente em todos os mentais, os 5, 6 e o 7, eles são planejadores, né? Como eu falei, está sempre antecipando e prevendo o plano A, o plano B, e é isso. A virtude dele é a coragem. Vamos ver aí os memes. Os memes não, os famosos, né? O Filipão, Luiz Felipe Scolari e o Joaquim Barbosa são figuras que expressam bem aí o que é ser o ENA tipo 6. E os memes? Eu analisando a curtida, a hora, o dia, o chão, a roupa, juntando as peças, bem paranoico. Esse é o 6. Tá dormindo? Quase. Por quê? Capitu traiu o Bentinho. Acabou. Gente, vocês é ansioso, não faz isso com ele. Ele já ia dormir. Aí o cérebro, né, foi lá e chamou ele para reflexão sobre a literatura. Esse é o 6. Esse meme aqui, quem nunca, né, gente? A etiqueta da minha camisa encosta no meu pescoço, o que eu imagino. Já imagino o pior, né? Ansiedade é quando você está no primeiro quadrinho, mas o seu coração está no último. E aí a gente tem até que ter um olhar muito de amor para o 6, porque ele vive um estado de ansiedade muito constante, o que traz muito sofrimento, né? E agora a gente vai passar para o último, que é o ENA tipo 7. É o entusiasta. O 7 é o festeiro. Ele sublima o medo. Medo de quê? Ele não tem medo, não. A vida dele é maravilhosa. A frase dele é: eu sou feliz. E o lema é: se o final não for feliz, é porque ainda não acabou. Se não está tudo bem, é porque ainda não acabou. Porque só acaba quando estiver tudo bem. A paixão dele é a gula. E em que sentido? Que ele quer tudo ao mesmo tempo. O 7, ele tem uma fome de vida, assim, ele quer viver, ele vive intensamente e ele faz tudo ao mesmo tempo e é para ontem. E ele vive planejando as festas, planejando os encontros com os amigos. A vida dele é isso. Ele, inclusive, tem um pouquinho de dificuldade em se concentrar em projetos a longo prazo. Ele é aquela pessoa que ele trabalha. Tem uns eneatipos que são apaixonados pelo trabalho, né? O 7, ele trabalha porque ele precisa bancar os prazeres dele. A vida só é boa com prazer. Então, ele trabalha para ele poder tomar a cerveja dele com os amigos, tomar o vinho com as amigas, fazer as farras dele. Normalmente, na infância, você olha para a infância do tipo 6, foi uma infância tranquila, não teve nada assim, não teve muitos altos e baixos. Às vezes teve um evento muito dramático, muito trágico, às vezes envolvendo a morte de alguém muito próximo, mas no geral ele teve uma infância até que estável. E o que o 7 fez? Ele começou a fugir de ter contatos com coisas negativas. O 7, se ele chegar aqui e estiver tendo uma conversa, né, meio dramática, meio triste, ou falando de uma tragédia, ele dá meia volta e vai-se embora. Ele foge de fazer contato com coisas negativas. Ele só quer se conectar com o bom da vida.
Para ele é isso que importa, ele não fica preso. E o que ele quer, na verdade, é fugir de fazer um contato profundo com os sentimentos dele, às vezes com essa única experiência ruim que teve lá no passado, e ele segue pela vida fugindo disso. O 7, ele não fica em casa num domingo, porque se ele ficar em casa num domingo sozinho, ele vai fazer o quê? Ele vai olhar para ele mesmo, ele não quer olhar para isso. Então, ele foge disso. Mecanismo de defesa, imaginação positiva, porque aí ele fica nesse mundo maravilhoso, né, em que tudo é legal, em que tudo é perfeito, e foi assim que essa criança deu conta dessa experiência difícil para ela lá na infância. Pontos negativos: impaciência, impulsividade e reativo à crítica. É melhor não criticar o tipo 7, porque ele reage mal e ele é impulsivo mesmo, ele faz o que dá na telha e é isso. Pontos positivos: entusiasmo, né? Eles são muito alegres, eles são muito otimistas, eles são super amigáveis, são muito queridos. O tipo 7, eles são bons vendedores, porque eles cativam, eles têm esse dom, assim, eles sabem lidar muito com o outro. A virtude que ele precisa acessar é respirar e buscar presença e sobriedade. Presença naquilo que ele está fazendo, se conectar mais com o presente, até para que ele consiga desenvolver projetos mais a longo prazo. O 7, como eu falei assim, ele trabalha muito para o prazer imediato. Ele tem dificuldade em ficar em projetos muito longos, enquanto um, por exemplo, firma no trabalho, nas coisas que ele precisa fazer, o 7 ele foge um pouco disso. Ele passa temporadas trabalhando numa coisa, depois em outra, e aí, um caminho para que ele se desenvolva é buscar essa presença, esse aterramento, sair desse imaginário positivo e vir para o aqui e agora e ficar mais, experimentar mais esse lugar. Aí, né, o João já deu um spoiler aí das figuraças dos famosos, tipo 7, que é a Veveta e o Neymar, expressam muito bem o que é ser um tipo 7. Eu acho que se ficou alguma dúvida, agora a gente tirou. E os memes do tipo 7, para a gente finalizar essa parte. Irmã tipo 7. Ok, quem mais acha que devemos tirar a irmã Angelita da confecção das máscaras? Porque a irmã Angelita vai, né, tirar um sarro aí que todo mundo fez as máscaras cheias de gracinha aí para as irmãs. Próximo. Essa é uma tatuagem que o tipo 7 faria, gente. Resumindo, é isso. Próximo. Eu tendo crise de riso em momentos sérios. Tá todo mundo sério, tá só o tipo 7 rindo, porque ele teve uma crise de riso no meio do negócio. O tipo 4 lá, todo artístico, com a boina dele, e o tipo 7, é isso aí, galera, vamos lá, e não sei o quê. E o 6 paranoico, né? Tipo, ai meu Deus, vai dar merda esse negócio. Pode passar, João. E para a gente finalizar e entender, né, esse blá 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 todo e tal, porque o Cláudio Naranjo ele trouxe essa leitura para o Eneagrama de uma forma que esse conhecimento pudesse alcançar mais pessoas. E aí, quais são as luzes do Eneagrama? Por que o Eneagrama se torna uma ferramenta terapêutica? Primeiro, por esse processo de autoconhecimento, de a gente se identificar, se encontrar em alguma dessas casinhas e entender melhor como desenvolvemos o nosso mecanismo de defesa. E a outra função terapêutica do Eneagrama, que traz muita luz, são os caminhos de desenvolvimento. E eu vou pedir para você colocar aí de novo o slide. Vocês podem observar que tem setas, né? Nessas figuras que a gente colocou. Se você às vezes você pode estar pensando assim, nossa, mas eu me identifiquei com mais de um. O círculo, ele vem dizer que o Eneagrama não é estático. Ao longo da nossa vida, a gente corre nessas outras pontas aí da estrela. Então, a gente vai, à medida que a gente vai se desenvolvendo, que a gente vai tendo experiências, a gente pode fazer contato com outras casas. A gente tem uma herançazinha, um contato com o nosso vizinho.
Se você é um 3, você pode ter sentido que você tem muitas características do 4 ou do 2, isso é normal. E o caminho de desenvolvimento, aí dentro das setas do Eneagrama, ele mostra direções em que você pode pegar para se desenvolver. Por exemplo, o 5, ele é o antissocial. E olha só que interessante, a seta dele vai para o 7, que é o expansivo, que é o social, que é o da galera. Então, se o 5 pega esse caminho para o 7, com moderação, olha quanta luz tem nesse caminho, o quanto essa experiência pode ser terapêutica para o 1, para o 5, perdão. O 1, que é muito rígido, que faz poucos contatos com a emoção, olha a seta dele, vai para o 4, ele precisa aprender a ir lá na casa 4 e lidar melhor com as emoções. Nesse sentido, o Eneagrama ele traz essa luz terapêutica para que a gente consiga fazer um caminhar de desenvolvimento pessoal, além de ser também uma ferramenta que auxilia muito a gente nas relações interpessoais, porque a partir do momento que eu conheço o Eneagrama, eu percebo, fulano é um 8. O que aconteceu com o 8? Ele foi ferido na ingenuidade. O 8 é uma pessoa doce por dentro, mas ele coloca aquela roupinha do Capitão Nascimento para que nem permitir que outra pessoa venha e fira ele na sua sensibilidade. Então, eu já vou lá e já sei como lidar com o 8. Já vou falar de um jeito diferente com ele, e aí, nesse sentido, o Eneagrama vai ajudando a gente também nas relações interpessoais. Uma outra coisa que é muito importante, às vezes nos workshops e tal, as pessoas falam, eu queria ser um 3, né? Claro, eu quero ser bem-sucedido, quero ser rico, quero ganhar dinheiro, quero ser um 3. Eu queria ser um 7, porque o 7 é feliz. Esses dois eneatipos, eles são bem cobiçados, assim, as pessoas gostariam de ser um 3 ou um 7. Mas se vocês perceberam, em todos eles tem dores associadas, né? Sempre foi para esconder uma dor, sempre foi para lidar com uma dor ou para alcançar algo que a criança sentiu que faltou. Então, não tem um eneatipo melhor que o outro. Cada um foi a estratégia que a nossa criança interior encontrou de lidar com as situações que foram difíceis para a gente lá na infância. E como eu sempre digo para os meus clientes, e gostaria também de finalizar com essa reflexão, vou pedir para o João colocar o próximo slide, o próximo. Toda sombra tem sua luz, e aí é nesse sentido. Toda essa experiência sombria que fez a criança buscar algo que a ajudasse a lidar com isso, tem muita nobreza, né? Tem muita luz. E é preciso ver as nossas sombras, sim, até para que peguemos esse caminho aí para nos tornar pessoas melhores, mas é preciso também reconhecer o nosso valor, porque tem muita nobreza em tudo isso. Foi a forma que nós conseguimos lidar com as dificuldades que a vida for nos apresentando. E é isso, Linhares. Muito, muito bom. Não tem como a gente não ficar aqui, de certa forma, até se analisando aqui, é isso aqui, é isso aqui. De uma certa forma, eu acho que até você, quando teve acesso a isso, deve ter feito esse exercício, né, Simone? Eu acho que é uma coisa natural. Nós recebemos aqui algumas perguntinhas. A Cláudia mandou perguntar, fez uma pergunta: existe um padrão de comportamento ideal ou melhor? Eu acho que foi isso que eu respondi. Ela deve ter mandado a pergunta antes desse final. Que não existe melhor ou pior. É como nossa criança interior, é como nossa criança falou assim: é assim que eu vou conseguir amor, é assim que eu vou conseguir atenção, e é assim que eu vou conseguir ser valorizado ou conseguir aquilo que ela queria. O que é ideal? Igual eu falei, toda sombra tem sua luz. Se você. Isso que eu dei aqui foi uma introdução muito rápida. A gente pode fazer um encontro, Linhares, para falar de cada uma dessas personalidades que tem assunto, entendeu?
Eu fiz uma pincelada muito rápida para apresentar, mas tem muita nobreza em todos eles. E o eneatipo, que é o eneagrama, que é o lance do caminho de desenvolvimento. Qual o caminho de desenvolvimento para um? É flexibilizar, ser menos duro com ele mesmo. E quando ele pega o caminho, a seta dele, se você reparar, vai para o 4 e vem do 7. Olha quanta luz existe para o 1 se ele vai lá na casa 7. Então, é a busca do equilíbrio. Reconhecer que no seu eneatipo que tem muita nobreza na sua história. Foi como você deu conta. Olha que incrível. Às vezes, olhar para a nossa neurose e falar assim, o eneatipo é como se fossem óculos, formas de ver o mundo. Esse aqui foi o óculos que eu coloquei. Óculos, muito obrigada, você me trouxe até aqui. Olha de quantas coisas você me protegeu. Mas agora, eu quero me desenvolver, eu quero colocar aqui outro óculos. Deixa eu ver o mundo aqui na outra caixinha. E aí, quando a gente se permite, olha quanta coisa a gente aprende na vida, quando a gente se permite ver o mundo com outros óculos. E, ao longo da vida, a gente vai transitar em todo o eneagrama. Por isso o círculo. Nós não estamos parados em um só. À medida que a gente vai se desenvolvendo, a gente vai acessando outras casas, por isso que às vezes a gente se identifica tanto com outras, mas a gente não muda de neurose. Porque o que constitui a nossa neurose foram as nossas experiências lá. Mas à medida que a gente vai se desenvolvendo, a gente vai se permitindo experimentar coisas diferentes na vida. E é isso, é a busca do equilíbrio que faz aí a trajetória. Não é que um é melhor ou é ideal. O Pedro Paulo mandou aqui uma coisa bem engraçada. Ele falou assim: Simone, se eu estudar o Enneagrama, eu vou ficar rotulando as pessoas? Ah, gente. Pedro Paulo? É, Pedro Paulo. Pedro, obrigada por você ter falado isso. Que olha só, estava no meu roteiro aqui na cabeça, mas eu esqueci, menino. O Enneagrama, ele não é para você ficar apontando o dedo para a pessoa. Porque quando você entende assim, que tem uma dor por trás, você consegue olhar para aquela pessoa com mais amor. E é isso, sabe, Linhares? Não é para apontar. Use o Enneagrama primeiro para autoconhecimento, para que você seja uma pessoa melhor e que assim você consiga impactar as pessoas à sua volta. E se for para usar na relação interpessoal, use para o bem. Use para acolher aquela pessoa na dor dela, porque no fundo, é isso que todos nós queremos. Olha, Simone, eu quero te agradecer imensamente em nome aqui da BDB Cultural. Acho que foi, assim, uma aula, foi muito interessante. Eu não conhecia o Enneagrama, fiquei curiosíssimo, vou procurar dar uma lidinha para tentar entender melhor e desejo muita sorte aí na sua caminhada, nesse seu trabalho, nessa sua jornada que é tão bonita e tão necessária nos momentos que a gente tem passado, já estávamos assim antes, mas com a Covid, as pessoas muito fechadas dentro das suas casas, com muito medo, muitas fobias. Eu acho que o estudo, o conhecimento sempre liberta a todos nós. Abro para suas considerações finais. Bom, duas coisas que eu planejei aqui para minhas considerações. Eu que sou mental, planejei duas coisas aqui para minha consideração final. Primeiro é agradecer novamente esse convite e dizer que estar aqui é quase voltar para casa, porque a Biblioteca Demonstrativa do Brasil faz muito parte da minha história, porque durante muitos anos eu ia para a biblioteca todos os dias. Eu saía da escola, ia para a biblioteca esperar a minha próxima atividade. Então, vivi parte da minha pré-adolescência e adolescência aí, e quando recebi o convite, fiquei tão lisonjeada, assim, fiquei me sentindo importante. Voltar para essa casa, nesse lugar, foi muito gostoso para mim. E dar os parabéns para os meus colegas de profissão, já que essa é uma edição especial alusiva ao Dia dos Psicólogos. E eu, terapeuta centrada na pessoa que sou, a gente acredita muito que ser terapêutico está associado a um jeito de ser.
É um jeito de ser especial que nos coloca a gente nesse lugar de olhar para o outro. E tem uma frase que eu não vou falar na literalidade, porque eu não consegui decorar, mas que eu sei a essência, que diz assim que o terapeuta, o psicoterapeuta ou este cuidador, entre aspas, é alguém que sabe que não pode curar ninguém. O que ele faz é mostrar para as pessoas que cada um pode ser seu próprio curador. E aí esse psicoterapeuta pegou todo esse jeito dele especial de ser, que vem muito carregado de amor. E é nesse processo de amor que a gente consegue levar o outro a esse despertar do seu próprio curador, do seu processo de autoconhecimento. E eu me sinto muito realizada nessa profissão maravilhosa. É isso. Que bom, querida. Muito obrigado, Simone. Obrigado a vocês todos que nos acompanharam até agora. E até o nosso próximo encontro aqui na BDB Cultural.